Eu queria que você prestasse bem atenção, tem algumas coisas assim que nós vamos relembrar da palavra de Deus, bem importantes. Eu não sei se vocês estavam aqui há 2 anos atrás, em 2021, se vocês ouviram de casa uma ministração que eu fiz aqui, que se chamava E Quando as Portas Se Abrirem. Não sei se todos lembram, mas esse foi o tema que eu falei, E Quando as Portas Se Abrirem. Na época de pandemia, fazendo uma alusão aí realmente a esse tempo de reclusão que todos nós íamos ficar em casa, que nós fomos colocados ali, não poderíamos sair. As autoridades sanitárias falaram que nós precisávamos ficar em casa e assim a gente fez, né? Mas uma alusão ali em que as famílias voltariam para os seus lares, os pais teoricamente teriam mais tempo em casa com os seus filhos, as mães também. Os filhos estariam mais em casa também, seria um tempo ali, muito mais um tempo habitual, né, do que realmente era. E as famílias voltariam, na verdade, a ser o que elas deveriam ser sempre, que era o normal, estarem juntas por mais tempo. A gente sabe que a correria do dia a dia fez com que nós nos afastássemos de casa, né? Os pais, as mães, correria do dia a dia, trabalho, todas essas coisas. Cada um com as suas atividades nos afastou, e esse tempo de pandemia nos trouxe para casa novamente. E esse período eu falei nesse tempo que eu estava ministrando, que se fosse bem conduzido esse tempo, ele traria benefícios para a nossa família, que todos voltariam para casa, estariam juntos, né? E que esse tempo de trabalho que nós estávamos longe, nós íamos ficar pertinho dos nossos filhos, pertinho das nossas esposas, as esposas dos seus maridos, e realmente seria uma bênção tudo isso. E saber que nesse tempo difícil que todos nós passamos, de caos, de pandemia, Deus estava no controle e que Ele jamais deixou de ter o controle. Foi isso que nós falamos nesse tempo, né? E nós vimos então que nesse tempo que nós voltamos para casa, e esse tempo precioso que Deus mesmo permitiu para nós voltaríamos a alguns padrões de família, de diálogo, de união, de amizade, de fortalecimento dos laços dos pais com os filhos, dos esposos com as esposas, maridos com as esposas. Um tempo realmente seria um tempo precioso, um tempo de qualidade, um tempo de ensino devocional, construção de princípios cristãos. Nós iríamos em casa nos lembrar uns aos outros que nós dependeríamos de Deus, não era vacina, não era nada, era Deus que precisava estar cuidando de todos nós, nesse tempo de dificuldade, como Ele sempre faz, nos tempos de crise, nos tempos de perda, Deus sempre esteve no controle. Amém? Foi isso que a gente falou. E de fato, né? Muitos fizeram isso, muitos aproveitaram esse tempo em casa para construir essas coisas. Mas nós sabemos que a pandemia, teoricamente, essa fase crítica já passou. O tempo de reclusão em casa, o tempo que você teve em casa, de você ficar em casa, e essa oportunidade que você teve e eu tive, já passou também. E para alguns foi uma bênção, né? Para alguns foi tempo de mudança, de edificação da fé, de identidade, formação de caráter e etc. Mas infelizmente o contrário também aconteceu. Nós vimos que quantas coisas horríveis aconteceram nesse tempo, que era para ser uma bênção em casa, né? O abuso infantil, infelizmente, a agressão física, feminicídios, o número do divórcio aumentou, a ansiedade. O Brasil foi colocado numa das manchetes, o Brasil era o país mais ansioso do mundo. A depressão e tantas outras coisas que aconteceram nesse tempo, que era para ser de entendimento e acabou sendo de caos, de desentendimento. E eu poderia repetir agora o tema que eu falei aquele dia. E quando as portas se abriram? E quando as portas das nossas casas se abriram? O que nós construímos ali dentro? O que nós deixamos de construir lá dentro desse tempo, nesse período? O que o tempo dentro de casa transformou na sua vida? O que o tempo dentro de casa transformou na sua família e na vida de todos ao seu redor? O tempo não para. Não quero lembrar nenhuma canção do mundo, mas o tempo não para. Nós não podemos desperdiçar esse tempo.
As oportunidades que Deus nos dá são muitas e muitas vezes precisam ser imediatas. As oportunidades que Deus coloca, as situações que Deus coloca na nossa vida, às vezes não dá para esperar mais. São urgentes, elas precisam acontecer, e aquele período era urgente, era um pequeno tempo que nós estaríamos ali, mas já passou. E que leitura desse tempo de pandemia, em muitos lares que nós podemos observar, que a grande verdade é que a humanidade achava que o problema estava lá fora, mas na verdade o problema estava ali dentro. Na verdade estava dentro de cada um de nós. Um problema que nós tentamos nos esconder dentro de casa, mas na verdade nós encontramos os problemas que nós precisávamos resolver. E esse tempo de reclusão, ele não só demonstrou uma coisa que apareceu de repente, não, mas algo que já tinha ali. Algo que apenas foi exposto nesse tempo, né? Algo que já existia e não tinha sido resolvido, e ele aflorou nesse tempo. Onde hoje nós vemos que a pandemia ela foi embora, o mal da terra teoricamente não está tão intenso, ele foi embora, mas nós ficamos contaminados. Muito da contaminação da doença ainda ficou na nossa alma, dentro das nossas casas, infelizmente. Mas hoje nós precisamos, independente do que foi lá atrás, nós precisamos resgatar, queridos, os lares, as marcas que Deus tentou construir, que não foram construídas, ainda há tempo para reconstruí-las. Eu queria dizer que você e eu fazemos parte desse momento, como o pastor falou hoje, de frutificação, de nós fazermos alguma coisa, e nós precisamos fazer, somos nós que precisamos fazer alguma coisa. Existem lares destruídos nessa cidade. Talvez o seu não esteja da forma que Deus gostaria, e o seu lar pode ser reconstruído em nome de Jesus. E cada um de nós pode ser uma ponte, um fator determinante para que essas coisas possam ajudar nós fazermos isso na vida do outro. E hoje, muito da nossa rotina, né, que nós tínhamos deixado em casa, ficado em casa, na verdade, por mais tempo, né, essa rotina já voltou. Ela já retornou tudo como antes. E a gente pode perceber isso, né, porque a gente está correndo atrás, muitas coisas, talvez você tenha pensado, fiquei muito tempo parado, muito tempo perdido, eu preciso correr atrás. Então, esse pensamento não pode sair dos nossos corações, em pensar assim, que as pessoas estão voltando a ser o que elas estavam sendo antes da pandemia. Aquela correria intensa de todos, nós não podemos esquecer que aquilo não era completamente bom, e em casa também o que aconteceu em muitos lares que não foi bom, nós não podemos aceitar muitas coisas. Mas nós podemos mudar situações, é isso que Deus quer de nós. E Deus espera que eu e você, nós não nos distraiamos com as coisas do mundo. Não deixe que a sua correria novamente, o seu trabalho, te afaste da tua esposa. Não deixe que a correria do seu trabalho te afaste de entender o teu filho, de ouvir as coisas que ele tem para te contar e para te dizer, quando você chega em casa, ou talvez você está cansado e não quer nem ouvir. Não se esqueça, não se distraia mais. O Senhor tem uma bênção para os nossos lares, o Senhor tem um tempo de restauração. A frutificação que nós falamos são vidas, mas são vidas curadas, vidas saradas, vidas podadas, para que possam dar vida e dar frutos, né? Nisso, e esses frutos permaneçam, é assim que a palavra diz. Então, eu e você hoje precisamos, né? As portas estão abertas hoje, as portas já não estão fechadas das casas, as portas estão abertas, e nós precisamos ser esse canal, né? Essa ponte que vai ligar, para entrarmos nessa casa, por essas portas, né, que estão abertas, e realmente ir lá, e ouvir essas situações de medo, de ansiedade, de depressão, desrespeito, influenciar de alguma forma nesses lares, para que os casamentos se reconstruam, se reestruturem, que as crianças não sofram a falta de amor, o abuso, que nós possamos de alguma forma ajudar a estar vendo essas coisas, porque os corações, querendo ou não, esse tempo trouxe corações secos, os corações estão sedentos por uma palavra. Hoje você fala algo sobre Deus para alguém, a pessoa ela já quer mais, ela quer que você fale mais, ela quer que você ore, elas querem isso. Então
hoje temos um terreno fértil deixado pela pandemia, né, de corações machucados e feridos, em que nós podemos fazer algo diferente na vida dessas pessoas. Amém? Então, cada um de nós somos discípulos hoje, que Jesus chama agricultores, ceifeiros, por uma grande seara que Deus já tem preparado na vida desse mundo, dessa cidade, do nosso hall. Existem histórias muito importantes que Jesus conta de cura, transformação em tempos de impossibilidade, em tempos de desesperança, desequilíbrio, desespero. Como uma que eu quero falar agora é João 4. João no capítulo 4, 31 ao 36. Um lar desestruturado, um lar talvez destruído, sem esperança, em que encontra uma solução para tudo isso. Talvez não tivesse mais esperança, mas um terreno muito seco, mais fértil, para que algo acontecesse ali. João 4, 31 ao 36. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, com Jesus: Mestre, come. Mas ele lhes disse: tem um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, e assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Queridos, esse texto bem conhecido da mulher samaritana no poço de Jacó, em Samaria, onde Jesus estava ali e os seus discípulos foram comprar comida na cidade de Samaria, estavam voltando, e quando eles voltam, eles encontram Jesus no poço conversando com uma mulher samaritana. Para aquela época era algo bem estranho, primeiro porque judeus não conversavam com samaritanos, por causa da religião, por causa da mistura de raças. E outra coisa, um homem conversando com uma mulher, mas os seus discípulos não disseram nada. E ela foi ali naquele poço, já era meio-dia. Geralmente se pegava água bem cedo ou bem à tarde, não era meio-dia. Então ela foi nesse horário, provavelmente para ninguém encontrar com ela. Ela não queria encontrar com ninguém, não queria falar com ninguém. Mas de repente alguém encontrou essa mulher. E ela se encontra com Jesus. Ela não queria encontrar ninguém, mas Jesus a encontra. É muito legal, né, que a palavra de Deus fala, né, que não fomos nós que o encontramos, mas foi Ele que nos encontrou. Vamos colocar esse texto assim para chamar essa atenção a nós. Ele nos encontra. Então, é só você chamar que Ele vem. Quando você estiver precisando, não se contenha em clamar pelo nome de Jesus. Ele vai vir, Ele vai te encontrar. Jamais vai deixar você desamparado, você desamparada. Ele está sempre nos olhando, Ele está sempre nos observando. Basta apenas, né, um ato nosso, né, e nós chamarmos por Ele, Ele vai vir. E Jesus, Ele oferece a essa mulher o que ela nunca sentiu antes. Ele fala sobre a água que ele tinha, que se ela bebesse dessa água, ela jamais teria sede. E ela foi impactada por aquela palavra, ela foi impactada por aquele encontro com Jesus, e a sua vida nunca mais foi a mesma, não só a dela, mas da sua família e de toda a cidade onde ela fazia parte. E ela pediu para que ela e as pessoas que estavam com ela, pediu para que Jesus ficasse por 2 dias, e ele ficou ali. E com certeza transformou muito mais vidas, né? Jesus trouxe esperança, paz e perdão e salvação para essa cidade, né? E ela pediu para Jesus ficar, e Jesus ficou ali. Jesus ensina nesse texto aos seus discípulos também algumas coisas importantes que eu queria destacar desse texto de João 4, e um outro texto também que nós vamos falar depois, que ali em João 4:35, na parte B, ele fala: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, já estão brancos. Uma das coisas que nós precisamos ver nesse tempo de pós-pandemia, dificuldade nos lares, que existem, e muito, que nós precisamos reconhecer que existe um momento, que há um momento de necessidade de muitos lares,
de muitas famílias, e essas necessidades precisam ser supridas de alguma forma, e nós precisamos erguer os olhos, ou em outra versão falam, abre os olhos. Nós precisamos abrir os olhos e alcançar algo ali com a nossa visão, há uma oportunidade. E abrir os olhos, quando fala ali, é uma atitude intencional. Nós precisamos ser intencionais nas atitudes. E ele fala ali, quando nós precisamos ver e perceber, na verdade, as pessoas presas. Muitas pessoas estão presas, cativas ao diabo. Muitas podem, talvez, fazer parte até de um rol da própria igreja e estar se sentindo presas na sua alma, no seu espírito, presas e bloqueadas para avançar, para ir além, que sente que a coisa não vai. Porque muitas coisas, às vezes pequenas, precisam ser resolvidas dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa alma, dos nossos sentimentos, para que as coisas possam fluir nas nossas vidas. E você e eu podemos ser ajuda, esse canal, para que as pessoas sejam libertas. Porque elas estão presas, elas estão amarradas, e elas precisam ser libertas, e é isso que Deus quer, e Ele vai de encontro a essas pessoas. Quando Ele fala assim, erga os olhos, é saber que nós somos os olhos de Deus nessa terra, para que as pessoas se libertem, para que as pessoas sejam curadas. E Deus tem colocado diante dos nossos olhos, pessoas nas células, é ou não é? Quantos pastores, pequenos pastores nós temos aqui de células, que estão cuidando de muitas vidas, pessoas que são colocadas por Deus ali, para que elas possam ser cuidadas. Por isso eu já te convido, você que ainda não faz parte de célula, ou não sabe o que é isso, depois pergunta para o pessoal ali fora, e faça parte de uma, você será cuidada. O trabalho dos voluntários, como nós temos vendo tantas pessoas aqui, ajuda, que possam ser realmente transmitidas a elas, o evangelismo em rua, nos hospitais, que por enquanto a gente não está tão ativo, mas se Deus quiser, logo nós vamos voltar. Tem uns irmãos aqui que amam esse ministério, as casas de paz, que nós fizemos, asilo também, o alcance social tem sido bênção na vida de tantas pessoas carentes, visita nos domicílios, o ministério da intercessão, tem sido fundamental em tudo isso. Deus tem aberto com certeza caminhos. Um homem que nós podemos citar na Bíblia, que sofreu muito na sua vida, foi um homem chamado Jó. Um sofrimento que foi constante, de muitas perdas, de muito inconformismo, de muito não aceitação, com certeza, uma dificuldade de ver por outro lado, por causa de muito sofrimento, e chegou num tempo que ele murmurou muito sobre os seus problemas, discutindo até com Deus muitas vezes, e com os seus amigos que o acusavam. E até que um dia, a palavra diz, nós estamos falando de abrir os olhos, e fala que os olhos dele se abriram, e ele começou a observar as coisas espirituais na vida dele. Ao invés dele colocar, Deus, por que você fez isso, por que você faz isso, ele começou a entender quem era ele, que muitas coisas precisavam ser mudadas dentro dele, para que as coisas fluíssem na sua vida, e que existia algo espiritual em tudo aquilo. E fala ali que quando ele entendeu, a Bíblia diz ali que Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sua sorte. Então, nós podemos ver que depois, até lá na frente, em Jó 42:5, em que chegou num ponto que ele falava, antes eu te conhecia só de ouvir falar, Deus, mas agora os meus olhos te veem. Porque ele conseguiu um dia de dificuldade, de desespero, de caos na sua família. Não tinha mais esperança, os seus olhos se abriram. Então é isso que eu queria colocar na sua vida e na minha vida, para nós lembrarmos. Um dia os seus olhos precisam se abrir para ver o espiritual nas coisas. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar essas coisas. Muitas vezes nós colocamos de vítima, de coitados. Nós queremos apenas receber dos outros as coisas, e nós esquecemos que nós podemos fazer alguma coisa. Nós só queremos algo em troca, e mesmo que nós recebamos alguma coisa, nada vai ser suficiente. Nunca vai estar bom. O que alguém fizer para você talvez nunca esteja bom, mas não é por isso que você não precisa fazer. Mas nós temos que entender algo espiritual em tudo isso, parar de nos vitimizarmos, colocarmos como os coitados, que ninguém faz nada por nós, mas e eu faço o quê? O
que você faz por alguém? Queridos, nós precisamos fazer algo hoje. A salvação está aí para todas as pessoas. E a coisa mais importante hoje para Deus não é o que você vai receber, mas é o que você vai fazer atraindo vidas diante do altar. O reino de Deus é movido a vidas aqui na frente, vidas sendo curadas, sendo transformadas para sempre. Porque não vão ser as consequências da vida, as dores do seu dia a dia que vão fazer você se prostrar, você desistir das coisas. Pelo contrário, a sua conversão genuína, aquela vida que você alcança para Deus não existe mais. Não há dinheiro que você possa depositar em qualquer lugar, meio aqui nessa igreja, diante do altar, nenhum vai ser suficiente e maior que uma vida. A vida para Deus é mais importante. E a vida eterna dela. O que vale é a vida eterna de cada pessoa. Então é isso que nós precisamos buscar, é isso que nós precisamos semear. E essas pessoas nas casas, né, que passaram por esses tempos difíceis, muitas ainda não estão com os seus olhos abertos. Mas você que já abriu os seus olhos, você que já consegue ver, que você possa ver e compreender, e ver aonde há essa necessidade que essas vidas encontrem Jesus. Porque eu repito, a partir do momento que elas verdadeiramente encontrarem Jesus, não vão ser as coisas do mundo que vão satisfazer suas vidas, mas é estar na presença, é querer fazer mais, é exigir menos para você e você fazer mais. Mas trazer vidas, Jesus quer vidas salvas, e quanto mais é melhor, Ele morreu por todos. Foi para isso que Ele veio, por isso que o sacrifício foi tão gigantesco, foi tão grande. E você precisa ser uma ponte dessas vidas até os pés de Jesus. Amém? Outra coisa que precisamos ver nesse texto, João 4:35, na última parte, na parte C, que começa assim, daqui a 4 meses haverá colheita, vocês dizem. Eu, porém, vos digo, os campos já estão brancos, já estão maduros para a colheita. É como se Jesus dissesse, vocês estão olhando lá para frente, daqui a um tempo eu vou fazer alguma coisa, daqui a um tempo eu vou fazer algo. Não, Ele fala, é agora, o tempo é hoje. Nós não podemos mais perder tempo. Como eu falei, o tempo não para, as coisas estão acontecendo. Os tempos do fim já estão chegando, nós estamos vendo isso. Nós estamos repetidamente falando isso, os tempos do fim estão próximos. Os assuntos nos jornais, nas TVs, na internet, em todo lugar, apontam para os últimos tempos. Então há uma pressa para que nós possamos trazer mais e mais vidas diante de Deus. Não vamos esperar, mas quando eu for isso, quando eu for um líder, ou quando eu, quando eu for casado, quando eu tiver uma célula, ou quando eu, quando eu me aposentar, eu vou atrás disso. Não, o tempo é agora, o tempo é hoje, há uma pressa. E o momento nunca foi tão propício para essa colheita tão grande que Deus aguarda. Ele fala que estão prontas, essas terras, esse plantio está preparado, pronto. E há um clamor de desespero, como eu falei no começo, das pessoas. As pessoas são desesperadas para ouvir uma palavra sua sobre Jesus. Assim como essa mulher, ela não sabia nada, não tinha nem mais uma intenção, talvez, ela não sabia mais o que fazer. E de repente Jesus chega e transforma sua vida, sua casa, sua família, sua cidade para sempre. Então há esse clamor, esse desespero. Os campos, queridos, estão brancos. Eles estão aguardando pela colheita. Só falta você e eu nos levantarmos para esse tempo. E por que há urgência para colher quando os campos estão brancos? Porque quando o fruto está maduro, ou você colhe ou ele estraga. Igual no mundo natural. Está tudo pronto ali, você não plantou, na verdade quem plantou foi Deus, Deus plantou, e as coisas cresceram, e elas estão maduras, só falta você e eu colhermos. E nós não fazemos isso. Mas tudo se perder, tudo se estragar. E Deus colocou eu e você para fazer alguma coisa. Hoje nós somos o braço dele, as mãos dele, nós somos os olhos dele, nós somos a atitude dele. E a gente sabe, como eu já disse, houve um aumento nas casas de tantas coisas ruins, até do alcoolismo, que a gente não tinha falado antes, suicídio, quantos suicídios, quanta apostasia, quanta mornidão, quanta preguiça que essa pandemia trouxe, no pós-pandemia. Mas existe uma pressa,
Não podemos nos aquietar, não podemos ter preguiça de nada, nós precisamos trabalhar. Existe um campo repleto de vidas precisando da sua mão para que sejam colhidas daquele lugar e trazidas diante da presença do Rei, do Senhor, do Salvador. Nós precisamos fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa. Essa é a nossa parte. Em João 4, é muito, muito interessante quando a gente vê, se você imagine se Jesus não aparecesse ali, não tivesse aproximado daquela mulher. Talvez ela pudesse ir para o inferno por causa disso. Jesus não perdeu a oportunidade, talvez aquela fosse a única oportunidade que ele tinha de encontrar ela e de fazer alguma coisa para ela. Você imagina alguém no seu lado, no seu vizinho, alguém lá, né, que está indo para o inferno, e eles estão, como diz a palavra, eles estão maduros. Você precisa ir lá, falar alguma coisa, fazer a sua parte, trazer elas e colher para o reino de Deus. Nós não fazemos nada, eles vão se perder. E esse lugar vai ser o celeiro que não o do céu. Essas pessoas vão ser transportadas para o celeiro do inferno. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, mas eu digo, imagine Jesus se ele não fizesse nada. E ele quebrou todos os protocolos. Um homem não conversava com uma mulher, Jesus foi lá e conversou. Um judeu não conversava com um samaritano, e ele foi lá e ele falou. Jesus não se preocupou com o que as pessoas iam pensar dele. Você não se preocupe o que vão pensar de você se você for falar com aquela pessoa. Como que vão te criticar por você fazer isso? Deus deu apenas o valor a ela, que ela não tinha, para alguém que não tinha valor, ele deu valor. Esse é Jesus. Aonde não existe valor, onde não existe esperança, onde não existe mais nada, quando Jesus entra, as coisas são transformadas. E elas se tornam ainda melhores do que elas eram lá no começo, quando tudo era bom ainda. Deus consegue fazer isso, a transformação de fazer algo melhor do que já era bom. E Jesus se apresenta diante dela e ele mostra a vida dela inteira. Ele passa como um filme na vida daquela mulher e ela vê, realmente reconhece quem ela era. E a oportunidade veio de um arrependimento, e ela se arrepende, e é uma mudança de vida, um encontro, uma nova identidade, uma nova esperança. Jesus deu uma oportunidade para ela, e que não foi perdida, a oportunidade que Jesus teve. Então eu e você não podemos perder a oportunidade que temos, e repito, pode ser a única da vida dessas pessoas, a última. Então existem oportunidades que nós precisamos abraçar, e é agora, não é deixar para depois. Esse texto de João 4 fala também, né, como eu falei, que Jesus fala que tinha uma água que ele poderia dar para aquela mulher que estava com sede e buscando água que ela não conhecia, e que se ela experimentasse, ela jamais teria sede. E na sequência, os seus discípulos chegam com comida e também querem dar comida para Jesus, e ele não quer aquela comida. Ele fala, vocês não estão entendendo qual é a comida que eu estou falando? A comida que eu tenho é fazer a vontade do meu Pai que está no céu, enquanto ainda há tempo, enquanto eu ainda estou aqui. Então, querido, enquanto você está aqui, há tempo de você fazer alguma coisa. Depois que você não estiver mais aqui, não tem necessidade mais de você fazer mais nada. O tempo é agora. E muito mais que o alimento físico, as pessoas precisam do alimento espiritual. Tem um outro texto que também está muito ligado com João 4, que eu quero que vocês abram, Mateus 9. Mateus 9, 35 ao 38. Mateus 9, 35 ao 38 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Teve compaixão deles, estavam aflitos e desamparados, e eram como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Queridos, o diabo não quer que você se encontre com Deus, tenha um encontro com Deus. Isso é o fato. Ele não quer que você se encontre com Ele. Ele quer impedir que haja uma colheita na sua vida e que você, principalmente, desfrute de algo que você pode colher em Deus. Isso é o que ele mais quer.
E a Bíblia está cheia de fatos que nós podemos ver, né, da época, principalmente com os filisteus, onde o povo de Deus, eles plantavam, eles foram sempre muito trabalhadores. O povo de Deus trabalhou sempre muito, foi muito dedicado. E trabalhavam, e quando estavam maduros os frutos, os filisteus chegavam e roubavam tudo. Roubavam toda a colheita deles. Muitas e muitas vezes aconteceu isso. Vinham para saquear. O inimigo ainda quer saquear tudo que você planta, tudo que eu planto. Hoje não são mais os filisteus que querem roubar a nossa produtividade, a nossa produção. Hoje é o diabo, é Satanás. E muitas vezes é você mesmo que desiste de colher, como eu falei. Por causa da mornidão, da falta do seu interesse, da empatia, da alma ferida, do comodismo, dos preconceitos, na nossa demora, na nossa procrastinação em fazer as coisas, nós acabamos perdendo o fruto da nossa colheita. Isso faz com que uma colheita que era madura, ela se perca e vá para um celeiro, como eu falei, um celeiro que não é o do céu. Nós não podemos negligenciar mais. Há um trabalho que você precisa fazer, que eu preciso fazer. Existe um trabalho. Deus nos dá tantas coisas. Aqueles que plantam entendem muito bem isso. Eles só jogam a semente ali e tampam e não fazem teoricamente mais nada. E Deus vem e frutifica tudo aquilo. E o trabalho depois é colher. Existe um trabalho. Nós precisamos fazer alguma coisa e Ele conta com você, que é o agricultor, você que é aquela pessoa que Deus conta para fazer algo. Um discípulo que pode trabalhar, né, que o Senhor coloca numa plantação, numa seara, que Ele conta com você para fazer algo, e com urgência ainda, com responsabilidade. É você que tem que fazer alguma coisa, na sua vida e na vida das outras pessoas. O apóstolo Paulo diz, Romanos 10, 13 a 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como pois invocarão aqueles que não creram, e como crerão aqueles que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa ver lá na sua vizinhança quem que está sofrendo, na sua família, está destruída, sem esperança, com a sua colheita a ponto de se estragar. É o momento que eu e você precisamos chegar e precisamos fazer algo por elas. Existem várias formas para isso. Em terceiro lugar, o que eu queria falar sobre esse texto, ainda de João 4,36, que fala que aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Então existe uma responsabilidade, como eu falei, sua e minha, mas existe um prêmio também. Fala que existe um prêmio, um salário. Ou seja, como Jesus falasse, enquanto você faz a minha obra, fique tranquilo, que eu cuido da sua. Enquanto você faz a minha obra, eu vou te abençoando. Amém? Enquanto você faz a obra para mim, eu pago o seu salário. Enquanto você faz a obra, eu vou te recompensando. Enquanto você se dedica às minhas coisas, eu vou me dedicar às suas. E nós temos provado disso. Todos nós temos provado. Do que nós temos feito para Deus, o que nós temos colhido. Porque, na verdade, né, como todos sabem, alguns pastores aqui são voluntários. Eu, Silmara, o Jorge e a Tati, nós não temos salário aqui. E nós cremos que o que acontece? Deus vai nos abençoar no nosso trabalho lá fora. Nós teremos clientes fora porque nós estamos fazendo algo aqui dentro para Deus. Você faz a obra como voluntário aqui dentro e eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado no seu trabalho. Né? Você como patrão, você como funcionário, Deus está te abençoando, Deus está te recompensando por isso. Então, é algo que nós precisamos entender. Nós não vamos fazer nada para Deus que não sejamos beneficiados com isso. O reino de Deus é um reino de recompensa. Mesmo que as pessoas muitas vezes não reconheçam o que você faz por elas, e elas nunca estejam satisfeitas com isso, né? Nunca esteja suficiente. Deus está olhando para você. Não há oferta maior, como eu falei, que você possa depositar diante do seu altar
do altar de Deus que pessoas, que vidas. E o valor do reino são vidas mesmo. Então, aqueles que nesse tempo se dedicarem às vidas, ainda nesse tempo vão desfrutar de tudo isso que Deus tem, dessa recompensa. Você recebe aí? Amém? Eu recebo. E no verso 36 de João 4, ainda que nós vemos no começo, fala: colhe fruto para a eternidade. Não é um fruto só para você ter nessa terra. Não é um fruto para você desfrutar somente aqui, mas é um fruto para você desfrutar a eternidade toda, que é o que todos nós buscamos. Isso é o mais importante na nossa vida. E um dia, com certeza, a palavra de Deus fala que todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. E que nós possamos chegar diante de Deus e nós não cheguemos sozinhos. Que nós cheguemos com outros conosco. Que possam falar: eu estou aqui porque você ministrou aquele dia aquela palavra e ela tocou no meu coração. Porque você orou comigo, porque você me discipulou, porque você cuidou de mim, porque você falou aquelas palavras lá na minha casa, no meu casamento, e eu não me separei, e hoje nós vivemos o melhor na nossa vida. Eu estou aqui porque um dia você me falou não. Eu estou aqui porque você me exortou. E aquelas palavras doeram dentro de mim, mas eu comecei a pensar e falei realmente que você tinha razão. E hoje eu estou aqui com a minha família. Eu já não estou sozinho. Que você e eu possamos ouvir isso lá no céu, diante de Deus. Não chegue sozinho. Chegue com uma multidão com você, com a sua casa, com a sua família, todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso que cultive, não deixe tudo isso que aconteceu. Não deixe que a pandemia, não deixe que os problemas te façam a se afastar das pessoas que precisam estar do seu lado quando um dia nós nos encontrarmos com Deus. Na eternidade. Porque é isso que Deus deseja. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, a salvação é para todos, mas nós precisamos, muitas vezes, dizer sim a esse chamado, querer esse Jesus, querer estar com Ele, que nós possamos responder esse chamado e ir de encontro a essas pessoas que precisam. Jesus ia ao encontro delas. E nesse último texto que nós lemos de Mateus 9, no versículo 37, ele fala algo bem interessante, que o Senhor precisa da nossa disponibilidade. Então disse Jesus aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus chama mais uma vez a responsabilidade, todo o tempo, ensinando os discípulos que ficariam sozinhos, que seriam aqueles que começariam a igreja de Cristo, que nós fazemos parte hoje. Falou: faça a sua parte. São poucos aqueles que estão disponíveis para fazer alguma coisa por essas vidas. São poucos. Infelizmente, são poucos. Mas é uma colheita muito grande, os terrenos são grandes, há muita plantação madura, há uma grande colheita para grandes resultados, para uma grande vitória, mas são poucos aqueles que querem, que se dedicam. E é muito interessante nisso, que eu acho ali, que Deus chama, não para que esses trabalhadores, eles venham trabalhar para fazer alguma coisa, para que talvez eles vão colher alguma coisa. Não fala ali. Aí diz que a seara é grande, é muita coisa, é muita gente, é muita plantação, é muita vida para vir até Jesus, é muita. Então, Deus já nos dá ali, é só você fazer a sua parte e eu fazer, porque a certeza do resultado vai ser abundante na vida. Abundante. Então, é isso que Deus tem para nós, uma vida abundante e resultados abundantes com Ele. Imagine assim, se poucos, o que a gente já tem, Jesus fala ali que são poucos, já faz falta. Imagine se você falar que não quer ir. Vai ficar menos ainda. Vai ficar menos ainda. E os campos estão floridos, os campos estão cheios, os campos estão maduros, os campos estão brancos, os campos estão preparados. E Deus conta com você e comigo para fazermos a nossa parte. Deus conta com a sua disponibilidade, com o seu tempo, com o seu sim, com o seu comprometimento com as vidas, para a salvação de muitos. E em último ponto, em Mateus 9:38 diz assim: orai por trabalhadores. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, os campos estão maduros, mas são poucas pessoas, então ore. Em algumas versões fala: peçam a Deus, ou roguem,
clamem, pois ao Senhor da seara ou da colheita, que envie mais trabalhadores. Então, eu queria te convidar também a fazer parte desses que oram, para que mais pessoas possam se unir a nós. Mas que antes de você orar pelas pessoas se unir a nós, que você fale, me envia primeiro. Que eu não deixe de ser um. Porque às vezes nós oramos pelo outro, né? Oramos porque venha mais gente, mas fala que não seja eu. Que não seja eu, que seja o outro. Você pode orar por outros e Deus pede, clame, rogue por mais trabalhadores, para colher vidas, para trazer vidas diante de Deus. Mas que você ore, eu repito, que você seja um, que eu seja um desses, que o Senhor ache em mim essa pessoa, que eu seja um deles. E que Jesus nos dê autoridade para isso, para falar no nome dEle, para curar no nome dEle, para expulsar demônios no nome dEle, para libertar pessoas no seu nome. Amém? Porque há uma colheita grande, queridos. Você talvez tenha sido a colheita que alguém foi lá e tirou do inferno. Era para você ter ido para um celeiro muito ruim, um celeiro do mal, do inferno, por toda a eternidade. Mas alguém foi lá e teve compaixão da sua vida e resgatou você. Que você seja mais um para fazer isso na vida de outro. E esse outro que faça na vida de outra pessoa. Amém? No dia 28/4/2021, eu tive um sonho. Compartilhei com alguns líderes. E eu quero terminar aqui. Os irmãos do louvor, se puder subir. Em 28/4/2021, eu compartilhei com eles de um sonho. Até compartilhei com o pastor Ney. Mandei um áudio para ele que tem tudo a ver com esse tempo de frutificação, né? E eu vi nesse sonho uma grande plantação de trigo. Era gigantesco, não tinha fim. Quando eu olhava para cá, não tinha, para lá não tinha fim. Era muito trigo. E eles estavam, na sua maioria, maduros, e tinha alguns que não estavam maduros. E eu faço muitas perguntas para Deus nos meus sonhos. Quando Ele fala comigo, eu fico perguntando. Enquanto, né, eu fico perguntando, porque eu não quero sair com a dúvida, né? E ele me mostrou então esses campos maduros e uma parte deles imatura, ainda não estava totalmente. Eu achei que eram os adolescentes na época, nós estávamos cuidando dos adolescentes, né? E eu perguntei para Deus, o que nós podemos fazer, Deus, para amadurecer logo esses que ainda não estão, essa área que não está madura ainda. E Deus falou assim, continue regando. Falei, regando com o quê? Com a minha palavra. Continue regando. Continue falando mais com a minha palavra. Amém? E daí ele disse, quando tiver tudo maduro, eu vou mandar muitos caminhões. Falou assim, muitos caminhões. Para poder colher tanta coisa. A colheita vai ser abundante, vai ser muito grande. Eu fiquei muito feliz com isso. A colheita vai ser muito gigantesca e eu vou mandar. Pode ficar tranquilo que na hora eu vou mandar muitos caminhões. Puxa, eu fiquei muito feliz mesmo. Mas eu falei, mas para onde que vão esses caminhões? Na minha curiosidade. Ele falou, vão para o céu. Daí aquilo foi tomando conta de mim, porque tinha tudo a ver. E eu entendi Deus, que isso é muita colheita, elas vão se maturar, e o Senhor vai mandar muita coisa, e o Senhor vai para o céu. Eu falei, mas e quando nós colhemos tudo isso aqui? Para onde eu estou olhando, eu estou vendo o trigo. E quando nós colhemos tudo, que isso estiver vazio, qual será a próxima colheita? Aí ficou tudo escuro assim. Eu escutei uma voz falando, depois disso não precisa mais plantar nada. O tempo de plantar é agora. O tempo de plantar é hoje. Queridos, que seja essa a hora, como diz esse texto, é tempo de colher. Que esse tempo seja o seu tempo, que seja o meu tempo, que esse seja o tempo da nossa vida, de fazer o que nós não fizermos para o reino de Deus. Para que não só a sua vida seja salva, mas você se preocupe com a vida de cada um que está com você, ao seu lado, e aqueles que você encontrar no seu caminho, durante a sua trajetória, a sua vida. Amém?